Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus seletos pensadores. Sabe por que seleto, Renato? Porque os pensadores, eles são um grupo que foram escolhidos a dedo. Sabe aquela sala de aula em que o professor olha os alunos e fala assim, aquele ali tem um futuro mais promissor, sabe? Vou dar uma atenção especial para aquele ali. Ou então o próprio pai e a mãe, né? Veem no filho que ele tem ali um QI a mais. Ali fala, nossa, ele tem uma evolução maior, né? Que as outras crianças. Geralmente a mulher, a menina, ela desenvolve mais rápido que os meninos, né? Mas o pai às vezes olha no filho uma notoriedade ali, algo diferente das crianças, das demais crianças, né? Os pedagogos também, nas escolinhas, veem que tem uns grupos que se destacam, né, dos outros, e aí acabam investindo mais naquelas crianças, naqueles pequeninos pensadores, né, que vão se tornar grandes pensadores. Mas assim, é um seleto grupo, é um grupo que é restrito. Como já falamos aqui em outros episódios, que você, né, usar o seu cérebro na sua totalidade, que muitas pessoas acreditam que só usamos 10%, mas os pensadores usam mais o cérebro. Eles reagem mais, eles questionam, né? Eles interrogam mais, eles não se contentam tão facilmente. Bom, refletem mais, exatamente. Falaremos hoje aqui no programa do Éticos sobre as semelhanças que Jesus falou que existiriam entre os dias vividos na época de Noé com os dias vividos na nossa atualidade, né? Então, assim, tem peculiaridades ali, semelhanças, alguns fatores que nós vamos ver aí, relevantes, né? Que a gente pode comparar aí os dias de Noé com os dias que vivemos atualmente. Queria citar uma frase de Benjamin Franklin. A frase fala assim, tomem conselhos tomando vinho e tomem decisões tomando água. Que a gente pode entender que Benjamin Franklin queria dizer com essa frase? O vinho, ele espiritualmente, ele representa ali a alegria, né? A satisfação, o prazer, o contentamento. E Franklin dizia, tomem conselhos tomando vinho e decisões tomando água. Ou seja, na época de Noé, as pessoas estavam sendo aconselhadas a tomarem uma decisão. Ou entra na arca, ou não. E o vinho representa o quê? O prazer, a alegria, aquela falsa alegria, né? Aquela distração que as pessoas estavam tendo naquela época. Justamente o motivo, o empecilho que as fazia não enxergar que a arca era a salvação. E a água, espiritualmente falando, ela representa o Espírito. O Espírito é a palavra de Deus. Tomem decisões tomando água, ou seja, bebendo da fonte do Espírito, sendo aconselhadas pela palavra de Deus. É por isso que eu citei essa frase desse pensador Benjamin Franklin. O problema está aí na transição, né? Do tempo do aconselhamento para tomar a decisão, você mudar do vinho para É verdade. Teria que mudar, né? Falaremos. a pessoa sair do vinho e falar assim, opa, vou parar aqui de tomar o É vinho, porque verdade. agora eu vou tomar a A gente decisão. vai falar sobre isso também hoje. Bom, Renato, falando em tomar decisões, né? Decisões, vamos falar sobre como que eram os tempos de Noé, né? Como que o povo vivia, o que acontecia lá, o que fez Jesus fazer essa comparação, né? Tinha alguma coisa, algum diferencial naquela época? O que foi o ponto culminante, assim, para Deus falar assim, olha, vou acabar com a humanidade, vou fazer um dilúvio chegar? A história de Noé todo mundo conhece, né? Vamos lá. O que tem aí, um ponto-chave aí nessa questão, Renato? Bom, antes de mais nada, quero saudar a todos os nossos queridos pensadores, né? Os nossos passageiros tripulantes da nave Éticos, sejam muito bem-vindos. Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem.
e aí façam parte de mais uma viagem aí, nos ajudando aí cada vez mais longe, né? Então, os tempos de Noé estão descritos aqui em Gênesis, no capítulo 6, do versículo de 1 a 5. E eu vou ler aqui o versículo 5, que diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração eram sempre e somente para o mal. Então aqui a gente vê que na época de Noé havia uma grande perversidade, uma grande promiscuidade, né? Fala nessa passagem, inclusive, de que os anjos, né, se atraíram pelas mulheres da terra, né? E ali tiveram relações, tiveram filhos, né? Os gigantes, os nefilins, a gente chegou até a falar disso já aqui em outro vídeo, né? E tudo isso desagradou a Deus, né? Tudo isso levou a uma perversidade muito grande, a uma promiscuidade, a muita violência, né? Então naquela época a Terra estava completamente perdida. Você acha que hoje está ruim? Você acha, né, que você vê aí no Cidade Alerta, no Balanço Geral, é, é ruim, é violento? Era muito pior, né, Renato, naquela época. Naquela época, né, hoje nós temos 8 bilhões, era muito, né, bilhões de vezes mais que isso, né? A população, né? Porque há um estudo aí, uma estimativa que existia mais de trilhões de pessoas naquela época. Se você for pensar que não havia um controle de natalidade, né? Não existia televisão, É verdade. o povo vivia em promiscuidade, né? E imoralidade sexual, não tinha preservativo nem anticoncepcional, então, Até para a questão de você ter uma referência para a pessoa ser considerada rica, não era nem posses, né? Era quantos filhos quantos tinha, né? filhos tinha, né? A alegria era o cara ter mais filhos possível, né? De preferência homem, né? É, Que também ajuda no trabalho, né? Um homem a mais na família é mais um lá para mas o que seriam dos homens sem as mulheres, né? Não, eu digo assim, lógico, né? Verdade, Deus mas fez os dois porque ele, né, tem um plano para os dois estarem juntos, né? sim, A gente tem que ter um equilíbrio, mas a grande verdade é que assim, no tempo em que você vivia do trabalho manual, né, do trabalho braçal, quanto mais homens você tinha na família, maior seria a sua prosperidade, maior a sua plantação, maior a sua colheita, né, mais chance da sua família prosperar, né? Enquanto você tem uma mulher, você dependeria de ter um casamento bom para ela, né? Para que a sua família prosperasse. Mas enfim, diante de tudo isso, né? O Deus decidiu acabar com a humanidade, então né? estava em níveis elevadíssimos É, da promiscuidade. a violência, né? O mal, né? Tá. Estava muito elevado. E a partir disso, Deus falou assim: não, vou acabar com tudo isso. E escolheu lá Noé, como era o único fiel ali que ele encontrou no meio de todo mundo, e entregou a missão a ele, né? A construir a arca, né? E, e que salvaria aqueles que se arrependessem ali, né? Assim como hoje nós temos aí Cristo, né? E o batismo, né? Tudo está relacionado, né? O dilúvio, as águas, a arca, o Noé, né? A palavra sendo, né, difundida, mas inclusive que a gente consegue comparar, né? A questão naquela época existiam os gigantes, e inclusive lá em Deuteronômio, no capítulo 3 no versículo 11 fala de Og, né? Que incrível que pareça, né? Há relatos aí de que ele tenha entrado na arca e sobreviveu aí ao dilúvio e esteve lá, né? No reino de Bazã. Então há um relato lá na Deuteronômio 3, versículo 11, de que ele tinha uma cama que media 4 metros por 1,80. Imagine 4 metros por o 1,80? tamanho desse homem, né? E hoje a gente, né, sabe aí, e é uma frase muito comum que a gente usa, de que o mundo jaz no maligno, né? Sim. Então o que seria o mundo jaz no maligno? Como na época de Noé, né, que o mal dominava na terra.
Assim como o Og, o gigante, né, dormia numa cama de 4 metros, né, numa cama gigante, o mundo hoje dorme nos braços do maligno, né, descansa ali, sem preocupação alguma, está entregue aos prazeres da carne, né, a tudo aquilo que o maligno propõe, né, e difunde na sociedade, a sociedade aceita e está entregue a isso, né? Então a gente vê aí hoje uma grande perseguição, né, aos valores cristãos, ao conservadorismo, né? Então há um conflito entre conservadorismo e progressismo, né? O que seria o progressismo, né? O progressismo é a razão em primeiro lugar, né? A razão contra a fé religiosa. Então, a ciência acima da religião. E a gente sabe que não é um contra o outro, né? Na verdade, isso é um complemento, né? A ciência complementa aquilo que Deus nos deu, né? Que Deus Ou pelo criou. menos deveria ser assim, né? Mas há um embate aí, e por conta do progressismo, né, da razão acima de qualquer coisa, né, há uma negação aí dos valores morais, né, tanto difundidos aí pelas religiões judaico-cristãs, vamos dizer assim, né, que é a fundamentação de toda a nossa sociedade por 2000 anos, né? A gente, até um pouco menos, vamos dizer, porque o progressismo ele surgiu ali no iluminismo, né? Então, o iluminismo vem ali, né, da época do renascentismo, ali 1500, né, mais ou menos, né? Não sou muito bom de história, mas que eu me lembro é por aí. Então, esse contraponto aí a gente vê, né, um aumento da imoralidade, né, da Sim. promiscuidade, Da perda de valores, né? da perversidade, né? Então, a inversão de valores, né, Desconstrução da família. sim, Tem tudo isso. isso, né, está em níveis elevados, né? Você vê aí, hoje estamos perto do carnaval já. É. Então, a gente vê tudo isso aí, né, difundido aí, que se assemelha muito Aos dias de aos Noé. dias de Noé, inclusive, né, a arca está sendo preparada aí também, né? É. Né, como aqueles que creem no arrebatamento, né, pré-tribulacionista, né? Então esse tempo está chegando e há ainda a chance, né, das De entrarmos pessoas na arca. entrarem na arca. Bom, a arca, ela tá aí como se fosse uma referência, né? Um paradigma da questão de você aceitar Jesus. Entrar na arca, né? Tá muito similar a você entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo. Se você negar o filho, o pai também vai te negar. Você falou do gigante, interessante falar, né? Eu já ouvi dizer que, não na Bíblia, né? Mas assim, em estudos, né? A gente sempre tem outras fontes aqui que explicavam que o gigante poderia ter ficado até em cima da arca, por causa do tamanho dele, né? Ou na própria arca tem um compartimento que fosse só para ele ali, né? Esse gigante que sobreviveu ao dilúvio, né? Bom, então a gente entende que houve um nível de corrupção global, mundial, Muito mais do que muito maior no nosso sistema político. no nosso, também, né? Mas assim, uma degradação moral, de perda de conceitos, valores, né? De questões humanitárias também, né? As pessoas eram egoístas. E hoje a gente vê muito isso também nos dias atuais. Eu lembro do filme, você falou de gigantes aí, o filme do A Espera de um Milagre, do ator Michael Clarke, e o Tom Hanks também está nesse filme, né? É um filme de 1999. Aí no filme, o nome é muito sugestivo, né? A Espera de um Milagre, e hoje nós estamos realmente à espera de um milagre. Estamos aí, um mundo está sofrendo essas alterações climáticas, está meio, né? Tá difícil a situação, né? A gente tá só um milagre para poder salvar o mundo, né? Mas no filme, o ator ali, o Michael Clarke, ele tá vivendo um personagem chamado
John Coffey, Como café. parecido com café, né? E ele é acusado de um crime ali perante a sociedade e ele vai muito pacificamente, né? Ele não consegue. Parece que uma bondade que parecia assim transpunir ali. Ele era um gigante, ele era um cara bem alto, né? E é notório ali no filme que ele tinha um dom, né? Ele tinha um dom. E também retrata a questão do preconceito, porque Ainda mais nos Estados Unidos naquela as época, né? meninas, né, as filhas do fazendeiro lá tinham sido abusadas e assassinadas, Sim, e ele tinha um dom de curar, né? exatamente. É. E ele foi pego com as Ele meninas estava na cena do crime na com cena elas, do né? crime, e aí, por Ele foi ser negro, julgado, né? Por ser negro, ele foi julgado ali por estar ali na hora errada e no local errado, mas ele estava ali porque tinha um plano dele estar ali, né? É que lá no filme você vai entender que ele foi acusado por um crime, inclusive ele foi acusado e executado por um crime que ele não cometeu. Ele era inocente, né? É que nós já muitas vimos pessoas... essa história antes. É verdade. Jesus também foi acusado por um crime que ele também não cometeu, né? Naquela época eles julgavam que era uma blasfêmia a pessoa se intitular Deus. E quando ele falou, ele foi argumentado diante do imperador, quem dizes que você é, né? Ele falou assim, falam que você é o filho de Deus, e você? Você é o filho de Deus? Ele falou, sim. Tinha um tempo, né, para as coisas serem reveladas, e nesse determinado tempo ele falou que ele era, assim, o filho de Deus. Então as pessoas foram avisadas, né? E o mais interessante falar sobre esse filme é E um o John filme. Coffey também, ele cura o Tom Hanks no filme, Ele né? cura. E É, tem um momento lá que o Tom Hanks tem uma doença lá, não lembro agora qual que era, mas ele vai e cura. ele cura. Bom, é, a questão é, Renato, naquele período bíblico, a lei de Noé, a Arca de Noé era uma coisa, é, sei lá, Monumental, monumental. Né? 137 metros tinha aquela arca. pra caber um gigante, né? E todo, dois pares de cada animal, né? Além do estoque de comida, porque o tempo do dilúvio foram 40 dias e 40 noites. Fora o tempo que demorou pra água baixar, né? Tempo que demorou para a água baixar. 150 dias. Então, foi uma coisa assim, bem, né, dantesca, né? Hum. Bom, e o dilúvio também, abriram-se as comportas do céu e o planeta ficou é, inundado, né? Dizem que a arca de Noé teve avistamentos sobre as viagens de Marco Polo, por exemplo. Ele fala lá que ele avistou a arca, sabe? Uma estrutura, né? Muito semelhante à arca. Tem, se eu não me engano, talvez foi um avistamento na Romênia. Na Turquia também, no Monte Ararat, no Que é fundo, né? onde diz na Bíblia que foi onde ficou a arca. É, dizem que tem ali, porque ali é uma região muito inóspita, né? A neve o ano inteiro ali, a neve densa. Mas há, é, foram vistos avistamentos em épocas de degelo sobre alguma coisa, sabe, que remete ali uma estrutura grande, feita em madeira também, sondas. Mas só que assim, como é uma região que não tem muita acessibilidade, não tem muita não tem quase nada de acessibilidade. Né? Mas tem documentários que falam sobre essas expedições, né, que foram feitas para poderem saber aí onde que a arca está situada, ou o que sobrou dela, né? Mais um mistério, a Arca de Noé, muito Sim. parecido com a Arca da Aliança. Deus prefere manter algumas coisas ocultadas, né? Porque senão o homem vai. Mas tem momento para tudo, tem tempo para tudo, né? Renato, falando em tempo, naquela época as pessoas tiveram tempo, né, para poder entrar na arca. Parece que Noé evangelizou por quanto tempo ali? Para 120 anos. 120 anos, falando sobre levando as pessoas ao arrependimento para entrar na arca. É, o tempo que ele construiu a arca, né? Teve ali as formas ali, né? Deus proveu como difundir a palavra ali naquele tempo, né? Ok. De acordo com os meios da comunicação da época e tudo mais. Minha pergunta é: tudo bem,
entraram na arca, né? Depois que as pessoas que estavam lá fora viram, começou a chover logo em seguida. Até então nunca havia chovido, né? Até então não chovia. Não existia. Era deserto, desértica aquela Não, região. na verdade, né, o que a Bíblia diz é que tudo, a água provia direto da terra, né? Ah, tá, entendi. Então não precisava chover para irrigar, vamos dizer, assim, como a gente tem hoje, né? Depende da chuva para Tá. irrigar a natureza, vamos dizer assim. Não, a água brotava da terra. Assim como na época do dilúvio também diz que a água também jorrava da terra, assim, do céu e da terra. Tipo, foi a água saía de todo lado, né? Foi uma inundação geral. Mas até aquele instante era tudo pela terra, né? A provisão de água que precisava. Por que eu tô perguntando? As pessoas, imagina, eu tô tentando imaginar a cena, né? Olha, entrem no barco porque vai vir o dilúvio e vai alagar tudo. Tá bom. Ninguém deu crédito, ou alguns poucos entraram, e as pessoas ficaram do lado de fora. Mas depois que começaram a ver que começou a chover, acredito eu, que a galera começou a bater. Não, deixa a gente entrar. Começou a se arrepender um pouco tardiamente, talvez, mas eles desejavam entrar ali. Entrou mais alguém depois que começou a chover? Como que foi isso? A chuva veio de repentina, igual as alagações que nós temos. Tipo Os alagamentos que temos aqui em São Paulo. tipo quando você vai sair de casa e sua mãe fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover. Em São Paulo é complicado. Aí você fala assim, não vou levar, não, né? Aí começa a chover, você corre desesperadamente para um abrigo, né? Como que aconteceu, Renato? Só que naquele tempo, lá em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 16, diz que o Senhor fechou a porta da arca. Então, Deus fechou a porta da arca? tá lá na palavra, né? O Senhor fechou a porta da arca. E a gente vê, né? Desde lá de Isaías, na profecia, diz que o Senhor tem a chave de Davi e toda porta que ele fecha, ninguém abre. Toda porta que ele abre, ninguém fecha. Assim como em Apocalipse também diz, né? Que Jesus tem a chave também de Davi e tudo aquilo que ele fecha, ninguém abre. E tudo aquilo que ele abre, ninguém fecha. Né? Então, ao fechar a porta ali, quando Deus fechou a porta, mesmo que Noé, né, tenha tido a intenção, né, de abrir, né, teve ali sua misericórdia, ele falou, não, vou abrir ali, vou salvar, né? Ali não teve mais jeito. A porta que foi fechada é assim como, né, nos dias do fim, né? Ou no dia da morte, né? Se até aquele dia ali você não teve a sua porta aberta, para aceitar Jesus Cristo, aceitar Jesus, depois dali não tem mais. Não tem mais volta. Falamos aqui sobre isso. Então a porta que é aberta permanece aberta. A porta aberta é a oportunidade que nós temos hoje de aceitar Jesus Cristo e nos convertermos, nos arrependermos dos nossos maus atos, né, dos nossos pecados, e passarmos a vivermos em novidade de vida. Essa é a porta aberta. Ainda vivemos hoje na época da graça. Né? A época da lei já era uma época mais dura. E hoje, depois do sacrifício de Jesus Cristo, nós vivemos pela graça. Pela graça sois salvos. Né? E a gente pode se arrepender e ser salvo. Então, e João também diz, né? Eu sou a porta. Também tem lá. E a porta, né? Porta para o céu é a porta estreita, né? Que o caminho é mais difícil. Então, a gente não pode se iludir aí, né? Sim. Com aquelas portas largas, né? Com caminho fácil, né? Mas que Jesus é a porta, isso não há dúvida. Tem um filme que foi feito em 2023, ano passado. Chama Batem as Portas. Knock on Heaven's Door? É do diretor de filme, do gênero de ficção, terror, aquele Shyamalan. O filme tem uma família que está de férias, uma temporada. Eles estão numa cabana, né? E eles são surpreendidos por um grupo de pessoas fortemente armadas ali, que querem entrar ali na cabana, forçar aquela família a sair dali, e eles falam o seguinte: olha, o mundo está acabando, está vindo o apocalipse, e para a gente cessar isso, é necessário que haja um sacrifício.
um membro da sua família terá que ser sacrificado para que o apocalipse não aconteça. É um filme muito interessante, recomendo a todos assistirem, porque fala exatamente sobre o que nós estamos falando aqui, Renato. Batem as portas, né? As pessoas estão batendo na porta daquela família e olha, nós queremos... É tipo o Lobo Mau e os Três Porquinhos? Mais ou menos, né? O Lobo Mau, acho que ele assoprava, batia, né? Tinha uma história assim, né? Bom, o que a gente pode entender? Teve o período, né, pré-diluviano, Moisés não, Noé, ele falava, dito eu que, olha, vocês têm que entrar na arca, né? Chamavam Noé de louco, né? Os escarnecedores, né? Sim. Ah, vai acabar? Ah, tá, entendi. Exatamente, já tinha naquela época, né? Como tem nos dias de hoje. Então a gente tem essa semelhança que Jesus falou que teria. Até aí procede tudo, né? A gente pode entender que havia ali um interesse também de Deus para que todos se arrependessem, até porque Deus deu 120 anos para que o dilúvio se concretizasse de fato. Noé não tinha uma tarefa fácil, né, para construir toda aquela Ele tinha que arca. meio que se dividir em 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, né? Sei lá quantos, porque tinha que falar do evangelho e tinha que construir a arca também, né? Por falar nisso, a pergunta é assim: como há semelhanças da época de Noé com os dias de hoje, hoje nós vemos muita propagação do evangelho, né? Saiu até uma pesquisa recentemente que fala que no Brasil, exclusivamente no Brasil, nós temos mais igrejas do que escolas e hospitais. Impressionante, mas é um número real, é uma estatística real. Então, assim, tem um lado bom, lógico, né? Não estou falando que a gente não tenha que ter mais igrejas do que escolas e hospitais, porque escolas são de extrema importância, hospitais também, mas a igreja também é. E nós vemos muito isso nos dias de hoje. Ou seja, a propagação do evangelho nos dias de hoje está meio que em ascensão, né? E havia isso na época de Noé, porque, entendo eu, Deus queria que todos se salvassem, né? Hoje nós vemos a mensagem sendo pregada, né, em todo o mundo, uma mensagem de alerta, né, para as pessoas, porque Jesus está voltando, está às portas e as pessoas precisam se conscientizar disso. Na época de Noé também tinha isso, Renato. Assim, as pessoas que estavam de fora ali, elas tiveram oportunidade de ouvir a mensagem. Olha, entrem na arca, porque o dilúvio foi uma coisa no mundo inteiro, né? Não foi só ali no território onde Noé vivia. Foi algo que o mundo presenciou. Né? Aliás, historicamente falando, há relatos em todas as civilizações antigas que remetem ao dilúvio. Nesse ponto, a ciência ela tem que dar crédito à Bíblia. Evidências do dilúvio existem em muitas citações, né, de civilizações. Então, assim, a pergunta: as pessoas tiveram oportunidade de ouvir a palavra? Porque o Noé estava ali construindo a arca. Era difícil, uma tarefa difícil. Será que ele teve tempo para falar para todo mundo sobre a questão do dilúvio? 120 anos não é pouco tempo, né? Mas, né, como a palavra mesmo diz, né, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Apenas um seleto grupo. Isso, exatamente. De pensadores. E a gente vê até pela questão do Og, né? Uhum. Que todos tiveram a oportunidade, sim, né? É verdade. De entrar na arca. Até o Og entrou. Então, não se sabe o meio, né, pelo qual se tinha a propagação naquela época, como que era difundida a comunicação, né? Mas que tinha muitas pessoas, né, naquele tempo, como que era a comunicação e o transporte, vamos dizer assim, né, a movimentação ali naquela época. Mas a palavra de Deus, ela
não, não falha, né? Então se, né, diz lá, né? Então até na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos do 18 ao 20, tem uma relação dessa questão, né? Do tempo que Deus esperou, né? Para que a palavra chegasse, né? Sim. A todos até que a arca fosse construída, ou o Ok. dilúvio chegasse, né? E também em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 a 22, também cita esse tempo, né, de espera de Deus, né, que aqueles que venham se arrepender, né? Sim. Então, isso se assemelha assim, né? Inclusive, é um dos sinais que a gente citou, né? Que o evangelho deve ser propagado aí pelo mundo todo até a segunda vinda, né? Então, As pessoas tiveram tempo de se arrepender, então. sim, com Foram certeza. avisadas. Enquanto há vida, há tempo, né? É Aí porque depois que fecha a porta, não tem mais tempo. não tem mais como. É porque assim, as pessoas tendem a levar um pensamento literal de que o evangelho, para ser pregado o evangelho para todos de uma forma literal, a gente subentende que tenha que ser um a um, todos os cidadãos, de uma forma específica. Mas se você vê de uma forma ampla, globalizada, por exemplo, quando uma lei ela é publicada no Diário Oficial, né, ela se torna pública. Sim. Você, mesmo não lendo o jornal, você não pode alegar que você não sabia, porque ela foi publicada. Ela se tornou visível, vamos colocar dessa forma, aos olhos de toda a sociedade. E hoje, uma das formas do evangelho de ser caracterizado, dito a todos, Ser público, né? ser público, Tá aí né? na internet, tá em todo lugar. Exatamente. Temos a palavra. Mesmo aqueles países que têm, né, uma reclusão, assim, né, uma ditadura ou uma interferência, uma censura na Sim, sim. comunicação, né, existem meios, né, o evangelho tem chegado Tem. a, Temos aos visto países, muito. até aqueles que têm a grande perseguição aos cristãos, né, Coreia do existem Sul, até na Coreia do Norte também. missionários espalhados por todo lugar. E a gente sabe também, de acordo com a profecia, que os 144 mil vão estar aí também Pregando o evangelho. pregando o evangelho até o último dia aí. Você não assistiu o nosso episódio que falamos aí desses 144 144 mil. mil, assistam lá, né? Bom, Renato, houve, até tem um filme do Noé, né? Do Russell Crowe, Ah, sim. que ali ele mostra bichos entrando. Depois, se vocês quiserem assistir esse filme, acho que é de 2014. É um filme que teve uma crítica aí não muito positiva. Foge um pouquinho ali, talvez, do que foi na época, mas mostra ali, pelo menos, para você Ah, sim. entenderem, né? Pra vocês entenderem como que eram as dimensões da arca, né? É que ali tem um Toda obra, né, ficcional existe um. fictícia. Não, É ficcional? também, eu não sei, vamos ver como é Eu que acho que é. é fictícia, mas a gente vê depois. Não, existe, fictício, pode ser, mas eu acho que é da ficção, né? Renato, você Mas é o pode ser. Aurélio. Você tem que Não, saber. então a gente vai Não é consultar e, né, Renato Costa, é Renato Aurélio. a gente vai Aqui, consultar e na edição a gente vai dar o veredito. vamos lá. É, existe vamos dizer, como que eles falam, né? Tem um romance por trás, eles têm uma Não, história ali tem para uma poder palavra que entrar no diz, tema, né? não vou lembrar agora, mas tem o. Eu te cortei e você perdeu o foco, o fio da meada, né? Não, tem o. Ai, O caramba. enredo. Não, é o. Quando o cara tem tipo, o poético, né? Licença poética, assim, pra mudar a história, Ah, pra tá, mudar, entendi. pra interferir, né, na narrativa, fazer alguma coisa, né? Acrescentar algo pra dar um enredo melhor e tal. Se fosse uma novela, você saberia, né? Você é noveleiro, você Não.
Você cita muitas novelas aí. Mas olha só, vamos lá. Você falou do tempo. Teve um tempo para as pessoas se arrependerem, né? Um tempo para tiro de luva. Nós vamos falar no nosso próximo episódio do Éticos sobre o tempo. Como que o tempo ele é gasto? Como que o tempo ele nos cobra? Quanto tempo a gente tem para poder, hoje, nos dias de hoje, se arrepender? Porque a gente já falou sobre as 70 semanas aqui, a gente vê que a eminência da última semana ela está muito presente, né, Renato? E existem dois conceitos de tempo, né? Tem o Kairos e o Cronos. Você vai dar só essa pincelada e não vai falar mais nada? Porque Não fala, deixa pro próximo episódio, que é do tempo, Exatamente. você vai falar. Tá certo. Então, assim, vamos falar sobre o tempo? Porque hoje as pessoas alegam que não tem tempo. Eu não vou ler a Bíblia, não tenho tempo. Eu não vou assistir o episódio do Éticos, é muito... quando era 15 minutos, a gente tava vendo. Os caras foram pra 30. Ainda não tenho tempo. Agora tá 50 minutos o episódio. Não vou ver. Vejam, pessoal. Que o tempo, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, determina as nossas prioridades. Exatamente. Determina as nossas prioridades. Então vamos falar sobre a questão do tempo na Bíblia. Como as pessoas empregavam seu tempo evangelizando, né, em prol da obra. E assim, hoje, como que é? Hoje, a questão do emprego do tempo. No que a gente gasta, no que a sociedade moderna hoje gasta o seu tempo. O que é prioritário, né? E a Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Vamos falar sobre isso no nosso próximo episódio do Éticos. Então, como vocês podem ver, chegamos aí ao fim dessa viagem, né? Seleta viagem. Então, aqueles que gostaram, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Aqueles que não gostaram, aí deixem seu comentário, sua crítica, sugestão, elogio. Isso. Aquilo que tocar nos seus corações, né? Mas participem de qualquer forma aí. Comentem lá, não esqueçam pessoal. de colocar aí aquele que chegou até o final, né? A musiquinha de encerramento. Tem musiquinha também nesse episódio? Sempre tem, né? E tem uma surpresa no final. Então tá bom. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, é sermos éticos. É sermos éticos. E venham ser éticos vocês também, pensadores. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia?